A videoaula de hoje é a correção da terceira atividade de ciências do PET 4, sétimo ano. Atividade 1. A imagem representa a Revolução Industrial. Nós temos essa imagem das indústrias se formando. O primeiro ponto que acontece a Revolução Industrial é na Inglaterra. Sobre ela responda. Descreva o conjunto de mudanças que caracterizaram essa Revolução Industrial iniciada na Inglaterra no século XVIII. No século XV, vamos falar um pouquinho como que era a Inglaterra antes e depois. No século XV, muitos objetos eram produzidos de forma artesanal, então nós não tínhamos uma indústria que produzia em grandes escalas. Nessa época, a maioria das pessoas viviam no campo e produzia apenas o que consumia. Então não tinha muito essa questão do comércio, igual nós estamos vendo nos dias de hoje. Já no século XVIII, a produção começou a acontecer nas indústrias, então começou a usar máquinas, operários, de uma forma industrial, tendo a divisão de trabalho. Foi um período marcado de grande desenvolvimento tecnológico. Atividade 2. Analise a tabela sobre a evolução tecnológica. Aqui é interessante a gente começar a analisar, porque muitas vezes a gente fala em tecnologia e pensa no computador, pensa nas últimas tecnologias que nós temos. Só que a tecnologia ela já existia antes de Cristo. Vamos comentar da agricultura. Agricultura, quando você pega um boi para usar para arar a terra, ali é uma tecnologia. Até enxada que você usa na agricultura, você está usando uma tecnologia, um instrumento para facilitar o seu serviço, porque a tecnologia vem com esse objetivo, facilitar o seu serviço. A escrita é uma tecnologia, mas a gente consegue ver que nos últimos tempos essas inovações tecnológicas estão andando a largos prazos. Aí, a primeira pergunta: quando surgiu a telefonia celular e a internet para uso comercial? A telefonia celular, quer dizer, quem patenteou ela foi patenteada em 1940 d.C. Embora a gente vê que ela teve um grande desenvolvimento para até vindo para o público em 1956 d.C. A internet, ela para uso comercial, porque a princípio ela era mais uso militar e depois foi se liberando para os demais usos. Ela foi em 1990 d.C. A próxima pergunta: que benefício elas trouxeram para a humanidade? Ambas foi importante para encurtar distâncias, então as informações elas se divulgam de forma muito rápida. Em poucos segundos ou em tempo real, aquilo que está acontecendo em outro país, eu já estou tendo notícia. O fenômeno da internet, ele é bem interessante, que ele difere de todos os demais que estão aí, como até mesmo pelo telefone, é porque, na verdade, a pessoa ela não é passiva, ela é ativa, ela vai selecionar o que ela quer escutar. O que era diferente nos recursos antigamente de comunicação, que é rádio e televisão, a qual eu sou um ser passivo, que fico recebendo. Já na internet eu sou ativo e saio selecionando a minha informação. Então é bem interessante esse processo, essas diferenças. A B, que prejuízos, o uso inadequado da tecnologia e recursos mídios podem trazer para o usuário e a sociedade. Eu deixei aqui vários problemas, pode ser que você encontre algum diferente, pode colocar, isso aqui são só sugestões. Um dos problemas muito citados ultimamente são problemas psicológicos. Se você reparar, as pessoas que vivem muito tempo no computador ou no telefone, eles começam a ter um relacionamento muito no mundo digital, no mundo virtual, e acabam ficando sozinhas, não se interagindo pessoalmente com as pessoas, e isso acaba levando a um processo de dependência, depressão e ansiedade. Tanto uma pessoas que sofrem ansiedade e depressão, a primeira coisa que eles têm que fazer é se desligar do celular. O celular, usado de forma errada e descontrolada, ele pode gerar essa depressão e ansiedade. Insônia ou distúrbio do sono. As luzes e os sons dos celulares, elas acabam deixando a pessoa mais desperta, mais estado de alerta.
E nós temos vários casos de adolescentes que não conseguem dormir à noite. Aí fala, não consigo dormir à noite, eu tenho insônia. Aí você questiona, desligou o celular? Não desligou o celular. Desligou o computador? Não desligou o computador. Então, dessa forma, a pessoa acaba perdendo sonos com mais facilidade. Questão da estética. O uso do celular, ele está causando nos nossos jovens, na nossa população, uma postura errada, alteração postural. O pescoço das pessoas estão ficando para frente e um pouco inclinado para baixo. Então, isso aí, nós estamos vendo a péssima postura que estamos tendo devido ao uso desse celular em excesso e também de computadores. Complicações oculares, por causa das letras, usando esses aparelhos em lugares escuros, está causando problemas de visão. Infecção, aí nós vamos dar um alerta por questão da Covid, porque essas pessoas normalmente andam com celulares em lugares contaminados, em lugares públicos, hospitais e banheiros. E isso acaba acumulando micróbios e bactérias no aparelho, isso acaba eles se contaminando e levando também contaminação para as pessoas da casa. Então isso é um alerta para quem, hoje, nesse momento de pandemia, com esse uso do celular. Atividade 3. Cite benefícios da tecnologia para a educação e para a medicina. Eu vou iniciar agora para a medicina e depois eu comento a educação. Na medicina nós temos vários aparelhos que são utilizados, tecnológicos, para diagnósticos. A ultrassonografia, que é ultrassom, tomografia e ressonância magnética. Esses aparelhos diminuíram a mortalidade e aumentar a expectativa de vida, porque é mais fácil conseguir identificar a doença e tratar as pessoas. Tanto que vocês viram recentemente que a tomografia está sendo também muito utilizada para o tratamento da Covid, porque a pessoa consegue ver como que está o estado do pulmão da pessoa e fazer o melhor tratamento adequado. Outra tecnologia que nós temos é a vacinação. A vacinação ela é uma grande evolução hoje, a qual nós temos a diminuição muito grande da taxa de mortalidade entre as crianças por causa das vacinações que estão em desenvolvimento. Agora, em questão da educação, o que tem inovações? Nós temos muitas inovações tecnológicas na educação. Aí eu só citei 4, aí se você estiver pesquisando, tiver alguma mais, você pode até acrescentar. A primeira, nós podemos falar da chamada lousa digital. Aqui nós temos uma professora utilizando a lousa digital. Ela é interessante porque ela permite compartilhar o texto, imagem e vídeo. O que é mais interessante é que ela pode ser editada durante a aula. Então, tem uma tela especial com uma caneta ótica e a pessoa pode fazer, mudar, alterar o que ela está pondo. Isso é chamado lousa digital. O microscópio com tablet. Foi criado recentemente, um microscópio que usa uma imagem HD, mas esse microscópio está no tablet. E esse microscópio ele acaba passando para todas as pessoas de uma só vez o que está sendo visualizado. Isso é importante que quando você vai no laboratório para ver o microscópio de verdade, muitas das vezes tem que fazer filas para conseguir enxergar aquilo que está sendo colocado para o aluno. Então demora muito, acaba atrapalhando muito a aula. E esse microscópio com tablet de uma forma mais eficiente. Visualiza e essa imagem em HD é colocada para todos verem de uma vez só, todos visualizam a imagem. Laboratório virtual. Essa é uma inovação recente. Esse é um laboratório de química para o aluno realizar experiências, simular atividades práticas. Ela é uma forma diferente. Os alunos não vão estar tendo contato direto com o produto químico. Não há necessidade, eles não vão estar correndo risco de se machucar. Mas eles conseguem realizar reações químicas, ver o resultado das reações químicas, mas de uma forma virtual. Então, ele mistura substâncias e acaba vendo o resultado daquela substância que está tendo, mas de uma forma virtual e segura. A mesa interativa, ela é muito utilizada no processo de alfabetização de crianças. Muitas das vezes há lugares que fazem uso de estilo de mesa, porque é um momento de diversão. Nessa mesa você pode ter até 6 alunos e eles brincam, são brincadeiras e de uma forma muito educativa. Então são brincadeiras educativas que as crianças vão brincando e aprendendo. Atividade 4. Leia o texto que se segue, reflita e responda as questões A e B.
Construir o dispositivo de hoje em dia, que tipicamente tem uma vida de cerca de 2 a 3 anos, consome uma grande quantidade de recursos. Para construir um computador normal, são necessários 3 vezes o seu peso em combustíveis fósseis. Por cada grama de uma bolacha de silicone, 630 gramas de combustíveis fósseis são utilizados. Por 2 gramas de um microchip, chips são necessários 1,5 kg de combustíveis e outros químicos, sem falar nos 30 litros de água potável. Um PC precisa de cerca de 1,5 toneladas de água para ser fabricado. 22 kg de produtos químicos prejudiciais, extremamente perigosos, e como no caso nós temos o chumbo. Enumere os impactos ambientais na produção de dispositivos eletrônicos. A primeira coisa que você vai pegar de cara, que você com certeza todos já pegaram, são substâncias químicas, que são prejudiciais, estão presentes nos eletrônicos. Aí, né, nós temos aí no caso o mercúrio, mas não é só o mercúrio, melhor citou o chumbo, mas não é só o chumbo, nós temos o mercúrio, o cádmio, o arsênio, o cobre, o alumínio, que na verdade eles acabam penetrando no solo, nos lençóis freáticos, contaminam as plantas, animais, e lembrando que quando contamina o lençol freático, essa contaminação posterior vai chegar ao ser humano, porque muitas das vezes nós utilizamos o lençol freático para a agricultura. Então, são substâncias químicas prejudiciais presentes nesses eletrônicos. Outra coisa que chama atenção é o consumo de recursos que a gente usa da natureza para fazer a produção desses eletrônicos, né? Eu consumo muito combustíveis fósseis e água para a produção dos dispositivos. Alternativa B. Com base nos conhecimentos adquiridos ao longo dessa semana, como seria o descarte ideal dos dispositivos eletrônicos? Primeiramente, nós temos que pensar naquelas 3 R, né? Primeiro R é reduzir o consumo. Então, quando nós falamos de um melhor descarte, vamos primeiro reduzir esse consumo. Como que eu posso reduzir esse consumo? Utilizar esse aparelho o máximo que puder e ele ficar desatualizado. A questão é que muitas das vezes nós temos um celular, nós temos um computador e estamos trocando ele em ano em ano. Ou seja, ele ainda não chegou a ficar desatualizado. Ele ainda dá para ser utilizado, mas porque chegou um celular novo, chegou um computador novo que traz alguma coisinha nova, eu já descarto aquele celular, eu já descarto aquele computador. Então, nós devemos utilizar aquele aparelho o máximo que eu puder tirar dele. Outra característica que nós devemos ficar atentos. Se eu já utilizei o máximo que pode, ele já não me serve, nesse caso eu posso pensar numa doação, porque tem lugares que é instituições de caridade, ou pessoas que não necessitam de um computador, talvez com muita potência, que eu estou precisando. Então, o processamento dele não precisa é baixo e para aquela pessoa serve. Então, eu posso também fazer doação. Então, seria um processo de reutilizar. Eu estou reduzindo e estou fazendo uma reutilização, dando para as pessoas que poderiam fazer uso. E se aquele computador realmente já não me serve para nada, nem para ninguém? Aí deve se pensar no processo chamado reciclagem, que seria a solução muito mais aceitável. Só que para reciclar um material eletrônico é complicado, porque se separar esses componentes custa dinheiro para a gente separar. Alguns países, por exemplo, eles aplicam taxa no ato de compra desses dispositivos. Uma taxa um pouquinho mais alta, e essa taxa já é separada e destinada para reciclar esses dispositivos eletrônicos. Outra opção, a gente fazer um destino correto do lixo. E nesse caso, deveríamos responsabilizar os fabricantes pelo seu descarte, ou seja, se eu já não quero mais o computador, se eu não quero o celular, esse computador e celular deveria ser retornado para o fabricante, e esse fabricante fazer o destino correto no lixo desse aparelho, de forma que não contamine o meu subsolo. Até a próxima videoaula.